De volta com o Jornal Anhanguera, cerca de 50 mil pessoas passaram pela Expoval 2019, que foi realizada este fim de semana lá em Valparaíso. A Feira de Comércio, Indústria e Serviços reuniu pessoas de várias cidades aqui do entorno e a expectativa dos organizadores é que sejam movimentados aí cerca de 10 milhões de reais por causa do evento. Os 86 estandes reuniam comerciantes de diversos tipos de produtos. Todos eram de Valparaíso e da região do entorno sul. Mariana é dona de uma loja de roupas e teve um bom retorno do público da Expoval 2019. E o que é que vocês têm tido de retorno dos clientes? Têm gostado do produto? Sim, os clientes gostam muito do produto. Os nossos preços são preços bem atrativos, então muitas pessoas não conheciam a nossa empresa e agora estão conhecendo através da Expoval. Dona Helena é artesã e está com boas expectativas para os próximos dias. A feira, ela é para a gente ficar conhecido, demonstrar o nosso produto. Então, em consequência disso, depois virão as encomendas, os contratos. Os visitantes da Feira de Comércio, Indústria e Serviços de Valparaíso também aprovaram o evento. Dona Valéria foi fazer compras e escolheu um imã de geladeira. Eu comprei um negócio pro meu genro. Em comparação a outros lugares, como é que tá? O preço tá bom. Esta é a primeira edição da Expoval. A feira tem os objetivos de divulgar as potencialidades de Valparaíso e atrair investidores para a região do entorno de Brasília. A expectativa dos organizadores é de que com esse encontro, vários negócios sejam abertos. Nós temos uma estimativa de público na ordem de 50 mil pessoas e uma perspectiva de negócio na ordem de 10 milhões de reais. Já temos, inclusive, expositores, empresários que já estão reservando a sua vaga no próximo evento da Civalgo. Para a cidade é muito importante, não só para a cidade como para a região, porque os nossos expositores estão tendo a oportunidade de mostrar o seu serviço e as marcas, para a região e para o Brasil. E falando em negócios, a Expoval também foi um momento de aprendizado. Dezenas de palestras ocorreram durante os 3 dias. Carolina não perdeu tempo. A administradora venezuelana escolheu o tema licitações. É muito importante conhecer que para licitar não pode você tocar, dar um produto e ir embora. Você tem que ir fazendo um projeto, fazer planeamento financeiro para que dê certo. É hora da nossa previsão do tempo. Camila Castro aqui comigo nessa segunda-feira. Camila, boa tarde para você. Fim de semana foi quente, né? Pelo menos eu senti, né? Muito quente, Thalia. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha só, hoje de manhã eu encontrei o seu Pedro Silva na rua. Ele é morador ali do Parque Alvorada. E aí ele me fez a seguinte pergunta. E aí, vai vir chuva essa semana? Seu Pedro, infelizmente não, viu? Na semana passada o IMET divulgou chances de chuva para essa semana. Só que aí o clima deu uma mudada e infelizmente a gente vai ter que esperar mais um pouquinho. Mas olha só, eu tenho notícia boa também, viu? Sabe essa umidade, essa secura que a gente está sentindo esses últimos dias aí? Olha, tudo indica que a partir de quarta-feira vai dar uma melhorada, a umidade relativa do ar vai começar a subir, já passou a umidade ali pela região norte, tá começando a chegar na região sul, mas muita gente pode dizer, mas região sul tá longe aqui da nossa região leste? Tá não, viu gente? Vamos sentir reflexos sobre isso e justamente vai dar uma melhorada, Thalia, e aí sim, a gente parece aí que vai começar a voltar a respirar melhor, viu? Ou seja, não chega a tão esperada chuva, né? Mas pelo menos a umidade já tá aumentando um pouquinho, né? Isso mesmo, vai começar a melhorar mesmo. Mas por enquanto, gente, o calor continua. Eu vou abrir agora o telão porque olha só, gente, realmente o calor continua mesmo. Na região norte, a mínima, ela diminui um pouquinho, mínima de 36, mas em compensação a máxima aumentou. Olha, a mínima aumentou, 23 e máxima de 36. Região central fica ali mais ou menos como estava na semana passada mesmo, máxima de 33. Região sudoeste e sul, gente, chega aí aos 37 graus. Aqui na nossa região, na região leste, a máxima é de 34 graus, mas ainda amanhece bem fresquinho por aqui, apesar das noites já estarem mais quentes mesmo. Temperaturas um pouco parecidas com o que já estava na semana anterior, né? Ainda não chegaram essas mudanças, né, Camila? Ainda não, Thalia. A gente realmente só vai começar a sentir
sentir essa diferença no final do mês, já começando o próximo. Então, assim, por enquanto é calor mesmo, tá, gente? Para você que mora em alguma dessas cidades aqui no entorno, presta atenção agora para ver como é que fica aí na sua cidade. Eu fico impressionada com Cristalina. As outras cidades estão aqui pegando fogo e a Cristalina 22 graus. Aí descendo um pouco mais aí, né, nas cidades que a altitude é menor, Valparaíso, Águas Lindas e Formosa, já aumenta bastante. Formosa chega a 30 graus. É uma assim, diferença muito grande, né, Camila? Muito grande, é porque realmente a cidade de Cristalina é uma cidade mais alta, então por isso essa diferença de temperatura. Só aparecendo entre nuvens aí, realmente sol muito quente, como eu falei, não tem precipitação de chuva. Camila, a gente já está aí há praticamente 3 meses sem chuva por aqui, sem uma chuva de verdade, né? Sem uma chuva de verdade. Olha, gente, dados importantes aí no IMET. Tem cidades aqui de Goiás que já completaram 100 dias de chuva, como é o caso de Goiânia e as cidades que ficam ali no entorno de Goiânia. Aqui em Lusiânia, a gente está aí mais ou menos há 85 dias sem chuva, Brasília 83, então assim, estamos muito perto aí também de completar esses 100 dias. O que a gente torce ali é para que de fato essa chuva chegue logo, né? Porque tá muito seco, tá muito quente. Então assim, chuva por enquanto nada, são quase 100 dias, olha só, muito tempo. Né? Às vezes a gente perde até um pouco da noção do tempo, né? Garoou aí alguns dias, né? Teve um princípio aí, mas chuva mesmo de verdade a gente não vê tem chuva tempo. Mesmo. Pois é, são essas chuvas aí, né, que tiveram aí nos meses retrasados, elas não fizeram muita diferença não, porque realmente foram rápidas, né? Então elas não fazem diferença. Mas a expectativa é para que quando comece a chover, de fato caia chuva de verdade. E a umidade aqui deu uma melhorada, isso, né? A gente já começou a ver subindo um pouquinho. Isso, exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Como eu comentei, a partir de quarta-feira vai aumentar ainda um pouquinho mais. Vocês viram que já vai passar aí dos 85%, né? Na semana passada tinha lugar aí que não passava dos 56%, então já dá uma boa melhorada. É essa umidade relativa do ar que eu comentei agora há pouco, que de fato está passando aqui pela região. Então já dá uma boa melhorada. Olha só, 28% em Valparaíso, né? A gente teve um fim de semana bem seco, bem quente. Sábado registrou aí cerca de 20% de umidade, mas a gente já começa a semana tendo essa notícia boa de que pelo menos a umidade vai melhorar. Bom para a saúde de todo mundo, né? Bom para a saúde de todo mundo. Thalia, a gente fala muito aqui sobre essa questão de queimadas. A gente vai ver imagens agora aqui de Lusiânia. Olha só, o fogo tomou conta aí de um lote baldio na rua São Benedito. A fumaça se espalhou pela região e os bombeiros tiveram que ser acionados, ninguém ficou ferido e graças à ação rápida aí dos trabalhos do combate do Corpo de Bombeiros, nenhum imóvel foi atingido. A gente, claro, segue falando aí do número de queimadas, porque olha, gente, o número de queimadas já ultrapassa o mesmo número do ano passado inteiro. É realmente impressionante. No fim de semana teve uma queimada ali perto do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco. Atingiu até uma caixa d'água. Vamos ver. O fogo se alastrou rapidamente e atingiu o muro da casa. A caixa d'água já era, ó. Tem 40 anos que a gente mora aqui e agora que eu consegui colocar a casa do jeito que minha mãe e meu pai sempre desejou, né? Aí vem essa coisa aí que é acabar com tudo. É difícil. Foi um susto daqueles para dona Olga e para a família. A queimada destruiu praticamente todo o lote vizinho e atingiu a caixa d'água. Ninguém sabe como o fogo começou, mas a correria para conter as chamas, essa a dona Olga não vai esquecer. A minha irmã começou a passar mal, aí eu não sabia se acudia ela, se chamava o bombeiro. E tinha que olhar ela, olhar minha mãe também, que ela fica muito nervosa, né? Situações como essa têm se tornado cada vez mais comuns. De janeiro a agosto deste ano, o Corpo de Bombeiros registrou 1.781 queimadas em lotes vagos em todo o estado. Esse número é maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. É comum o Corpo de Bombeiros atender ocorrência em que o incêndio iniciou-se em um lote e acaba terminando numa residência. Então nós temos um incêndio de vegetação que passa a ser um incêndio residencial, colocando em risco a vida das pessoas. O fogo também continua destruindo a vegetação em parques e áreas na zona rural. A quantidade de incêndios florestais aumentou 25% neste ano. Já são mais de 5.400 registros. Neste final de semana, perto do Parque Altamiro de Moura Pacheco, em Goiânia, saída para Anápolis, o Corpo de Bombeiros precisou usar 8 viaturas e um helicóptero para conter o fogo. Um susto, já que há 2 anos uma queimada atingiu 70% do parque. Em Buriti Alegre, o incêndio consumiu boa parte dessa reserva.
Os bombeiros tiveram dificuldade para controlar o fogo. Esse é o período em que o mato está seco e o vento ajuda a espalhar as chamas. Camila, é uma situação que ninguém aguenta mais, né? Todo dia aqui, se a gente quiser, a gente tem onde mostrar a queimada, pelo menos aqui na nossa região, em todo o estado. Todo dia tem um caso, né? Todo dia, Thalia, e é impressionante. Eu não sei se vocês já perceberam aí que o fogo geralmente às vezes começa pequenininho, alguém que ateou no lugar ali, fez aquela camadinha de fogo menor e de repente esse fogo se espalha e toma uma proporção impressionante, né? Essas queimadas que a gente vê por aí. A gente viu ali primeiro da queimada aqui em Lusiânia, né? Por sorte estava num terreno mais afastado, não chegou a atingir casa nenhuma, né? Mas está sempre correndo esse risco, né? Pessoa que coloca fogo no lixo em algum terreno abandonado pode chegar a aumentar esse incêndio, né, e atingir de repente um imóvel, alguém de repente até ficar ferido, né, Camila? Com certeza. A gente viu aí na reportagem, né, que o vento, ele ajuda de fato a espalhar esse fogo. Há 2 semanas esse vento cessou um pouquinho, parou um pouquinho, mas olha, os ventos já começaram a voltar a partir dessa segunda-feira, não sei se você já percebeu, tá ventando mais, então assim, o risco aumenta. Nessa época é tudo propício, né? O mato tá seco, tá ventando muito, não tem chuva, o resultado é isso daí, né? Estrago, esse é o resultado mesmo. Bom, gente, vamos então para as nossas participações, porque elas, claro, não podem faltar. A gente começa mostrando essa foto aí, olha só. A gente recebeu essa foto, gente, de um telespectador que caprichou bastante, Thalia, dá só uma olhada. Foi o João Batista, ele mora no bairro Jardim Planalto, aqui em Lusiânia, e olha como ficou bonita essa foto. Foto muito bonita, né, Camila? Muito bonita. A gente recebe muita foto boa aqui. Isso. Né? É o pôr do sol, ele falou que tirou essa foto aí por volta das 6 horas da tarde e deu esse efeito muito bacana, legal mesmo. A próxima foto é lá de Cristalina, é da Eliane Barbosa. Eu quero chamar a atenção para você que está vendo essa foto agora sobre esse céu aí. O IMET me explicou que essa semana a gente vai ver aí algumas vezes o céu desse jeito, mais nublado. Mas, gente, é aquela boa notícia que eu acabei de dar, é a umidade relativa do ar aumentando, avisando que ela está melhorando. Então, assim, se você passar pela rua e ver que o céu está mais nublado, já pode lembrar aqui da nossa previsão do tempo, que é a umidade relativa do ar melhorando a cada dia que passa. Muita nuvem, sinal de mais umidade, né? Muita nuvem, sinal de mais umidade, exatamente. E para encerrar, tem essa foto do Matheus. Ele passou o fim de semana no Lago Corumbá e olha que espetáculo, tá ali. Eu quis terminar a previsão com essa foto hoje para dizer que com certeza a nossa semana será tão iluminada quanto essa foto. Olha que linda. Bonita, né, Camila? Demais, muito bacana mesmo. Ele pegou esse reflexo aí, realmente uma obra de arte. Aproveitando o fim de semana. Aproveitando o fim de semana. Olha, Matheus, você arrasou, viu? A gente adorou essa foto, bem bacana mesmo. E nada melhor do que começar a semana aí com essa foto bonita, né? Tá certo, Camila. Obrigada, então, mais uma vez. Amanhã a gente volta a se falar. Voltamos sim, Thalia. Espero que a gente não traga mais notícias aí de queimada, né? Porque a gente sempre infelizmente, espera, né, todo dia que a gente está falando sobre essas queimadas, tá ruim, né? Tá difícil, ruim demais. Amanhã a gente volta. Até mais. Obrigada, Camila. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial. A seguir, a gente te ensina a preparar uma coxinha diferente, feita de mandioca. E tem ainda uma atividade realizada no Parque Ecológico aqui de Lusiânia, que reuniu mais de 100 pessoas. Quer participar com a gente do Jornal Anhanguera? É só mandar a sua sugestão de reportagem, seu vídeo, sua foto para o nosso WhatsApp, que você já conhece, 984424000. Não sai daí. Depois de mais de 30 dias, terminou o drama de uma família de Lusiânia. Não sei se você lembra desse caso, um idoso que estava desaparecido desde o fim de julho foi encontrado na sexta-feira. Ele foi encontrado fora do estado de Goiás. Segundo a família do seu Paulo Pinheiro, de 63 anos, ele estava aos cuidados de um padre em uma igreja de Manaus. Você está vendo aí imagens dele com o filho lá em Manaus, capital do Amazonas. A Poliana Pinheiro, uma das filhas do idoso, disse para a nossa equipe que a família recebeu uma ligação lá do Amazonas, avisando que um homem com as características iguais à do seu Paulo teria aparecido nesta igreja. Lembrando que a família tinha espalhado aí fotos do idoso também pela internet. Eles então entraram em contato com o padre de lá e confirmaram que se tratava mesmo do idoso. A família deve trazer o pai ainda hoje aqui de volta para Lusiânia. Final feliz então, né? Mudando de assunto, coxinha é um salgado que todo mundo gosta, né? Isso não dá para negar. Mas que tal aprender uma receita diferente desse prato para o lanche de hoje? Acompanhe aí o passo a passo de uma coxinha de mandioca. Quem é que resiste a uma coxinha? Difícil, né? E para ficar ainda melhor, que tal inovar na receita e fazer o salgado mais famoso do Brasil com massa de mandioca?
Para a massa, você vai precisar de 2 colheres de sopa de margarina, 1 cubo de caldo de galinha, 1 pitada de açafrão, 3 copos de leite, 3 copos de caldo do cozimento do frango, 3 copos de farinha de trigo, 600 gramas de mandioca cozida e amassada. Já para o recheio, vai ser preciso 1 peito de frango desfiado, 2 tomates cortados em cubos e sem sementes, óleo, 1 pitada de urucum ou coloral em pó, 2 colheres de farinha de trigo e tempero a gosto. Ingredientes todos separados, e quem vai ensinar pra gente essa receita maravilhosa de coxinha de massa de mandioca hoje é a Lorena, que já está aqui comigo, é instrutora do Senar. Qual que é o primeiro passo? É fazer o recheio, a massa? Como é que é? Isso, vamos preparar o recheio primeiro e reservar, que a massa, assim que ela estiver pronta, ela já tem que ser enrolada, né? Ainda quente. Para o recheio, é só refogar a cebola em um fio de óleo, acrescentar o tomate, o coloral, o frango desfiado, a farinha de trigo e ir acrescentando um pouco de água e sal a gosto, até dar o ponto. Para fazer a massa, o primeiro passo é derreter a margarina, acrescentar um fio de óleo e, em seguida, o açafrão. Depois do açafrão, é hora de acrescentar o caldo de galinha em pó e os líquidos. É o caldo que nós preparamos o recheio. A gente utiliza o que sobrou ali para dar sabor à nossa coxinha. Mistura fervendo, é hora de pôr a farinha aos poucos para não embolar. Se você estiver trabalhando com a panela muito fina, ela vai dourar o fundo muito rápido e você não vai conseguir cozinhar a sua massa no tempo necessário. Quando a massa está quase no ponto, é só misturar a mandioca já cozida e amassada ainda na panela e depois transferir para a bancada. Vou trabalhar com ela ainda bem quente, porque se eu não trabalhar com ela quente, ela resseca e eu não dou um bom formato nas minhas coxinhas. Com a ajuda do rolo, eu vou sovar essa massa da coxinha. Para dar forma às coxinhas é muito simples. Modelar, fazer uma bolinha, né? Assim eu vou usar uma água com um fio de óleo, molhando o dedo indicador, para ajudar a modelar. Depois do copinho pronto, a gente vai acrescentar aqui o recheio que a gente já preparou. Feito isso, você vem puxando o biquinho da sua coxinha. Não deixa o recheinho sair, né? Deixa ele todo lá dentro. Coxinhas prontas, daí é só empanar, passando primeiro em um pote de água com farinha de trigo dissolvida e depois na farinha de mandioca. Para fritar, o óleo precisa estar bem quente. E chegou aquela hora que a gente quase não gosta, que é de experimentar esse prato tão maravilhoso que a gente acompanhou aí fazendo, né? Muito bom. Gostou? Bem crocantezinha, bem levinha, né? Lorena, muito obrigada, viu, pela sua participação e parabéns, a coxinha é um espetáculo. Eu que agradeço. Bom demais, né? E que tal uma aula de relaxamento? Neste fim de semana, cerca de 100 pessoas foram ao Parque Ecológico para aprender a TRE, técnica de redução de estresse, uma forma rápida e de graça de buscar qualidade de vida. Dia de sol e muito movimento no Parque Ecológico de Lusiânia. Quase 100 pessoas foram ao espaço em busca de relaxamento. É que uma vez por mês, sempre no penúltimo ou no último sábado, a TRE, técnica de redução de estresse, vai ser ensinada aqui no local. Uma ótima pedida para quem busca qualidade de vida. E olha, tudo isso de graça. É só trazer um colchonete ou um tecido para forrar o chão. Depois, basta aproveitar. A TRE, a técnica de redução de estresse, ele traz vários benefícios justamente pela sua simplicidade. A própria pessoa vai aprender que hoje ela vai poder fazer em casa sozinha e se cuidando de uma forma bem eficaz para evitar o estresse, a ansiedade, a depressão. E é justamente um meio muito eficaz para a gente poder viver melhor. São 6 alongamentos. A prática inicial é a boa respiração, aliada à base formada pelos pés bem fixos no chão e os joelhos mais leves, voltados para frente. Todos os exercícios vão levar o corpo aos tremores. Os tremores são movimentos naturais do nosso corpo de reação a qualquer situação ameaçadora. E esses tremores, eles nascem nos músculos psoas, porque a maior inervação do nosso corpo está aqui. Então, à medida que eu faço os exercícios e o tremor é acionado,
ele vai buscando caminhos no corpo de destensionamento. Ele vai gradual, lenta e profundamente, o tremor vai agindo no corpo e naturalmente o organismo vai desestressando. Durante a aula, a ajuda ao próximo também foi intensificada. Afinal, era preciso muito equilíbrio, o que nem sempre é fácil de encontrar na vida, não é? Tava precisando? Bastante. 3 crianças em casa. E por que é tão importante, né, a gente desestressar um pouco? Convivência até dentro de casa mesmo, né? Com a família, com amigos. Você relaxa mais, é bem legal. Gostei. Vai fazer outras vezes? Quero fazer, com certeza. E como vemos, a idade não quer dizer nada. Crianças, adolescentes, adultos, todos podem participar da técnica oriental. Eu achei bem legal, é bom para a saúde e também é divertido. Porque você tem que fazer um monte de exercício. Pra mim é tipo um desafio. Foi fácil ou foi difícil? Pra mim foi fácil. Muito bom, muito prático mesmo, viu? E é um alívio pra gente, que precisa de fazer exercício, né? Tudo, eu tô gostando. Então, quais foram os resultados para o senhor? Ótimo. Aliás, eu estou precisando, né? E uma coisa que eu achei bom, porque eu tenho problema de pulmão, asma. E você sabe que deu uma melhorada boa? O ideal é que as pessoas aprendam a TRE e façam-na pelo menos 3 vezes por semana em casa. Quem sabe assim, a gente consegue se livrar do estresse de forma mais rápida e saudável. Muito importante, até porque a gente trabalha, né? A rotina da gente é bem acelerada, então eu acho importante para a gente relaxar um pouco, desestressar, tirar a tensão do trabalho. Bom, eu e o repórter cinematográfico Adeildo Martins já começamos a praticar. E para saber quando vai ter outra aula dessa aqui em Lusiânia, você pode ligar para o Fabrício, o número é o 619-9225-5200. E o Jornal Anhanguera termina aqui, na sequência tem o Globo Esporte. Outras notícias aqui do entorno você acompanha no Anhanguera Notícias ao longo da nossa programação. Para você uma boa tarde e até amanhã.